Eles estão lá porque as pessoas elegeram. Eu fico vendo nos blogs na internet, quando as notícias aparecem, você vê as opiniões das pessoas. A impressão que eu tenho é o seguinte, que as pessoas não fazem a mesma coisa porque não têm oportunidade. É um problema de caráter. E para você mudar isso, você tinha que investir em educação pesada. E se fala muito nisso, investir em educação, mas na prática não acontece nada. Assim, deixa tudo como está, porque isso convém a quem está na posição de mando. E isso é um inferno. Por outro lado, o país está ganhando uma projeção grande, uma posição em relação ao mundo muito forte. O que não teve antes, o Brasil era fechado nele mesmo. E hoje isso não é mais possível. Aí fica uma coisa que você não sabe o que vai acontecer. Se por um lado você teve uma situação nos últimos anos de ascensão do pessoal mais pobre a um certo nível de consumo, você começa a ver também gente de classe média mais alta xingando isso terrivelmente. Assim, eu acho uma beleza que as pessoas têm a oportunidade hoje de estudar e fazer aquilo que elas querem. Por outro lado, tem gente que odeia ver pobre no aeroporto, entende? Assim, e eu estou vendo isso toda hora. E isso é o fim da picada. O Brasil tem potencial para ser uma grande nação. Agora, se vai chegar lá, não sei. As pessoas que têm poder na mão não estão interessadas nisso. Mas aí, os outros pontos, tipo, que nem se para viver, você faz não, o país é legal, é muito bom, é muito grande. Se você não se acerta aqui, você vai achar alguma coisa no lugar do país, enfim, você tem para onde correr. Os países são muito menores. Beleza, falou as pessoas... 16 milhões de habitantes Tá, mas aí lá também tem o seguinte, o padrão de vida é muito alto, por causa dessa coisa do petróleo e do gás natural, Tem um lado artificial e tudo mais. Agora, um país com 16 milhões de habitantes é fácil de resolver as coisas. Já é falta espalhado, mal administrado. Mas o problema é o mal administrado de propósito. A galera não quer mudar, Você pega a história da Europa depois da Segunda Guerra Mundial e começa a comparar um país com outro. Eu lembro de estar conversando com um português uma vez defendendo a época do Salazar, da ditadura. Não, porque não sei o que e tal. Eu perdi a paciência e falei com ele, assim, escuta, mas no tempo do Salazar vocês ainda tinham 15% de analfabetismo em Portugal. No resto da Europa não existia mais analfabetismo. Por que vocês tinham analfabetismo em Portugal? O cara veio com um monte de desculpa. Eu falei, tá, mas a Holanda tem a metade do tamanho de Portugal e o dobro da população e é um país super desenvolvido. Como é que você explica isso? O cara não sabe o que responder. Porque na verdade é o seguinte, há uma elite dentro do país que não tem interesse que as coisas melhorem. Tem outros países que já essa elite é mais... Em outros países os caras perceberam o seguinte, ou o povo se entende e cria um sistema equitativo ou o país não tem como existir. Porque as duas guerras fizeram um estrago e um redimensionamento dentro da Europa muito grande. Por exemplo, no leste europeu, as fronteiras mudaram um monte de vezes. Essa cidade aqui que pertencia a um país, no ano seguinte passou a pertencer a outro país. Outro país falava outra língua. E tá, mas, enfim, todo mundo aqui fala português, que não sei o quê. Amanhã chega um povo aqui dizendo, a partir de agora vocês vão falar polonês. Como se o Brasil invadisse, sei lá, o Paraguai, ali agora o Paraguai é brasileiro e os caras têm que falar português. Mas mesmo assim não é uma associação tão... porque, por exemplo, o espanhol não é tão longe do português. Mas Guarani é? Mas Guarani é falado por uma minoria. E aí, e mesmo dentro do Paraguai, eles têm problemas complicados. Assim, quem fala Guarani, só fala Guarani e não sabe espanhol, é quem é do interior, é gente pobre. Mais livre, assim, tudo bem, se espera que se fale Guarani, mas a língua do país é o espanhol, não tem jeito.